televisão. Cultura e informação a serviço da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e aos internautas do site da Câmara Municipal, www.cmfor.ce.gov.br. Estamos realizando hoje o nosso programa de número 52, onde nós estamos entrevistando os principais homenageados, os políticos, os empresários, os executivos, das nossas promoções de 2011. E hoje, para satisfação nossa, nós estamos recebendo aqui o vereador Guilherme Sampaio, que inclusive já foi homenageado em edições anteriores da nossa promoção, e que hoje está aqui para conversarmos sobre o seu trabalho desenvolvido no ano passado. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, no novo auditório, um prédio belíssimo que a Assembleia Legislativa inaugurou, nós vamos realizar o evento deste ano, onde nós vamos homenagear os principais vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, secretários de Estado do município, dirigentes de entidades sociais, como entidades filantrópicas, fundações, hospitais. Então, realmente é uma festa que vai reunir a nata da política e da administração pública e social do Ceará. Ô, Guilherme, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo pessoal. Pois não, Roberto, é uma honra participar dessa promoção mais uma vez da PPE, que reconhece os talentos dedicados à vida pública aqui no nosso estado, e nas últimas edições tem feito isso através de uma comissão de pessoas notáveis, que dá ainda mais responsabilidade, nos traz ainda uma responsabilidade maior, quando nós somos reconhecidos por essas pessoas que são formadores de opinião, que são homens também de uma trajetória reconhecida no estado do Ceará, coordenados por você, e que realizam essa premiação desta segunda-feira. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque, de fato, isso é um estímulo à continuidade do nosso trabalho aqui na Câmara. Eu sou educador, sou diretor de escola, estou cumprindo aqui o meu segundo mandato pelo Partido dos Trabalhadores, presidindo mais uma vez a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, e comecei minha vida pública militando em movimentos sociais que lutam pelo direito à educação. À época, nós começamos a semente do que seria depois o Fórum de Educação Infantil do Ceará, que era um movimento que percorreu o estado todo, esclarecendo prefeitos, secretários, educadores, sobre o direito de toda criança de 0 a 6 anos frequentar uma creche, uma pré-escola pública, gratuita e de boa qualidade. A partir dessa experiência do Fórum, nós começamos a participar da Comissão de Defesa do Direito à Educação, uma experiência riquíssima que nós vivemos aqui durante muitos anos no Ceará, tendo participado dela também a prefeita Luiziane Lins, o deputado Arthur Bruno, grandes nomes aqui do nosso parlamento, e nós fazíamos um trabalho de fiscalização em nome da sociedade civil em relação ao serviço público de educação, visitando escolas, fizemos a denúncia daqueles problemas envolvendo a merenda escolar aqui no município de Fortaleza, que resultou numa série de medidas de punição dos responsáveis, e isso se integrava numa rede nacional, que era a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Paralelamente a isso, a essa militância e movimentos que lutam pelo direito à educação, eu vivia também uma experiência comunitária lá na Praia do Futuro, no Caça e Pesca, onde com alguns companheiros nós criamos uma ONG que desenvolvia um trabalho de microcrédito inspirado na experiência do Banco Palmas aqui do Palmeiras, inspirado na experiência do Grameen Bank, fundado por um prêmio Nobel da Economia, que é o Muhammad Yunus, e que foi a pessoa que começou essa experiência do microcrédito no mundo e que se tornou uma grande referência. Então, o Grameen Bank, ele rompeu com um paradigma que existia no sistema bancário de não abrir as portas, de não reconhecer o direito ao acesso ao crédito para as pessoas de baixa renda. E nós pesquisamos muito, queríamos começar um projeto social à época e reproduzimos essa experiência lá no Caça e Pesca, e isso nos integrou à luta de vários movimentos populares daquela região. O movimento pela moradia, pela escola de nível médio, pela construção de uma nova escola naquela área da Praia do Futuro. E ainda, paralelamente a essas duas movimentações, eu presidi uma associação de creches e pré-escolas aqui no Ceará, e essa associação coordenou uma mobilização nacional no ano 2000, que culminou com a ampliação do Sistema Simples.
O Simples, você sabe, é o regime tributário diferenciado das pequenas empresas, e as pequenas instituições da área de educação, elas naquela época não tinham esse regime diferenciado. Então nós coordenamos no Brasil uma discussão que me levou a Brasília durante quase 4 meses consecutivos, no ano 2000, e nessa oportunidade eu conheço o então deputado federal José Pimentel, hoje senador da República. E a partir disso nós nos aproximamos mais intensamente do Partido dos Trabalhadores, e mais à frente, em 2004, o Pimentel me estimula a postular uma cadeira aqui na Câmara Municipal. Eu tive a felicidade de ser eleito na primeira campanha. Você sabe que a campanha de vereador é uma campanha muito difícil, porque há muitos candidatos, então é uma pulverização de votos muito grande, mas havia uma rede de pessoas, de movimentos sociais engajados na base da nossa candidatura, e eu pude ser eleito, cumpri a missão de líder do governo no meu primeiro mandato, da prefeita Luiziane Lins, de presidente da Comissão de Educação, e agora tenho a honra de liderar a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e presidir mais uma vez a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza. Bem, Guilherme, você, como bem frisou, essa promoção nossa ela é baseada, primeiro, numa pesquisa da internet. Esse ano nós tivemos um recorde, tivemos 3.005 votantes pela internet, além de um colegiado de jurado de pessoas de alto nível, todas elas formadoras de opinião, e por isso é que a nossa promoção, graças a Deus, tem credibilidade e respeitabilidade. Nós já estamos este ano na 9ª edição da promoção, e temos promoção aqui que a gente já faz há 25 anos, como é a escolha dos melhores prefeitos. E então você foi escolhido por essa comissão, você foi eleito um dos melhores vereadores de 2011. Por que, na sua opinião, a comissão lhe escolheu? Quais foram os principais trabalhos que você desenvolveu? Eu sei que você teve um projeto que teve uma repercussão, inclusive, nacional, que é aquele caso dos paredões de som, né? Foi um projeto, foi uma ideia muito interessante aquela sua, que está sendo estudada e ser levado para outras capitais e para outras cidades. Então eu queria que você detalhasse um pouco os principais trabalhos seus em 2011. Bom, eu acho que nesse mandato eu tive um pouco mais de oportunidade de dedicar as energias e o tempo à disposição da nossa assessoria para formular algumas propostas relacionadas a movimentos com os quais nós interagíamos, mas que, em função do primeiro mandato, ter exercido a liderança do governo, e a liderança do governo ela consome muito o exercício do nosso mandato, porque ela exige uma negociação diária, um périplo nas secretarias da Prefeitura de Fortaleza constante, acompanhando a tramitação de matérias, pegando informações para subsidiar aqui os nossos colegas vereadores. Então, no segundo mandato, eu pude me dedicar a alguns temas relacionados ao urbanismo, ao meio ambiente, entre os quais a Lei do Paredão. De fato, a Lei do Paredão foi uma inovação legislativa aqui no Brasil. Ela hoje serve de referência para um projeto que tramita na Assembleia Legislativa, serve de referência a um projeto que tramita também no Congresso Nacional, para coibir o abuso causado pela poluição sonora, oriunda desses sistemas de som automotivo, que foram popularmente conhecidos como paredões de som. Então, essa lei ela gerou uma polêmica muito grande na cidade, uma saudável polêmica, porque por detrás do debate de um aspecto específico do combate à poluição sonora estão as normas de convivência urbana e também o grau de tolerância do poder público com relação àqueles que não harmonizam de forma adequada o interesse privado e o interesse público. Então, por trás do debate do combate à poluição sonora, da questão ambiental, do direito ao silêncio e à tranquilidade dos moradores de uma cidade, nós temos um debate entre um conflito que é constante entre o interesse privado e o interesse público convivendo numa cidade. Afinal de contas, as cidades elas não se organizam à toa. As vilas na Idade Média elas surgiam a partir exatamente da renúncia de algumas comodidades individuais. Eu não posso mais criar os bichos como eu quero, morar do jeito que eu quero, e em troca de ganhos pelas trocas sociais que se estabeleciam com mais facilidade, inclusive com relação à segurança naquela época, e que fizeram surgir as primeiras vilas, etc. Então, construir uma cidade é exatamente construir essa harmonia entre os interesses, os desejos individuais e aquilo que é interesse da coletividade. Então, por detrás da discussão sobre a Lei do Paredão, estava esse debate. Qual é o grau de tolerância que o poder público vai ter com determinadas práticas que podem caber para o debate da poluição sonora, mas também se aplicam à poluição visual, à ocupação de calçadas, enfim. Então, gerou uma grande discussão na cidade. Aqui havia se consolidado uma cultura muito forte desse tipo de hobby, né? O tal do som para fora. Então, assim, Fortaleza se transformou num polo
do som automotivo. Eu fiz um debate bastante amplo, conversei com as pessoas que eram amantes desse hobby, amantes do som automotivo, há comunidades na internet com milhares de membros tratando de paredões de som. Conversei com a indústria e com o comércio relacionado a isso, com as entidades ambientais, com os órgãos de fiscalização e fomos lapidando um projeto de lei que se mostrou, ao final, muito eficaz. Não só porque promoveu o debate que promoveu na cidade, isso por si só já me deixou com o senso de dever cumprido, através do nosso mandato de vereador, suscitar o papel do poder público no sentido de conciliar esses interesses que são divergentes e que são naturalmente contraditórios na dinâmica de uma grande cidade como Fortaleza, mas que, além disso, além de promover esse debate, nós terminamos com uma lei simples, bastante eficaz e que dê um instrumento mais poderoso ao município para coibir esse tipo de poluição sonora, esse tipo de violência, né, que é causada pelos paredões de som quando em funcionamento em locais públicos, sem os devidos cuidados com a convivência que se deve ter. Então, a lei do paredão foi uma das iniciativas que eu considero assim, inovadoras do ponto de vista legislativo, que eu acho que nos credenciam a sermos avaliados de forma positiva por todas essas pessoas que participaram da campanha promovida pela PPE para a escolha daqueles vereadores que se destacaram. Ao lado da lei do paredão, nós tivemos uma outra lei bastante interessante, também criativa, que eu considero nesse rol das inovações legislativas, que foi a lei do preço claro. Nós aprovamos pouco antes da lei do paredão essa proposta que obrigou os supermercados a colocarem nas gôndolas das prateleiras dos produtos o preço dos produtos unitário, mas também o preço por unidade de medida. Então, se você visitar as principais redes de supermercados de Fortaleza hoje, até as cadeias menores que são integradas à superrede, as etiquetas das gôndolas já apresentam os preços de produtos, de forma que o consumidor pode comparar mais facilmente o preço por quilo, porque às vezes a embalagem ludibriava o consumidor, dava a ideia que tinha mais produto e que havia menos, ou então determinadas promoções que faziam o consumidor achar que estava pagando menos por aquele produto, quando você via o preço por quilo ou o preço por litro, não havia vantagem nenhuma. Foi outra ideia muito boa. Nós fizemos uma discussão, foi muito interessante isso. Eu peguei essa proposta a partir de uma experiência do Ministério Público lá no Rio de Janeiro. Ele começou a discutir com as cadeias de supermercado, construir um termo de ajustamento, lá ainda não tinha sido uma lei, e nós abrimos o debate aqui, chamamos a Associação de Supermercados para discutir junto conosco, eles pediram um prazo, consideraram que com a tecnologia que existia já era possível que os programas que emitiam as etiquetas das gôndolas agregassem essa informação a mais, esse serviço a mais para o consumidor. Nós negociamos então uma emenda, esticando o prazo, dando mais 6 meses, para que as redes de supermercado pudessem adequar os seus programas de informática para emitirem essa informação também, e assim foi cumprido. Hoje, quando a gente visita, eu fico muito satisfeito quando eu observo isso, porque a coisa que mais existe é lei que não é cumprida, né? Exato. E quando eu vou aos supermercados, como consumidor, como cidadão, como dono de casa, e verifico que essa informação já está disponível lá para aqueles consumidores que são mais atentos. A discussão que nós fazemos hoje em relação a isso é que ela precisa ter um pouco mais de destaque, porque em muitas ocasiões aparece muito reduzida. Então, para as pessoas que têm problema de vista, fica mais difícil identificar, mas felizmente as cadeias de supermercado estão cumprindo rigorosamente a lei do preço claro. Achei que foi outra iniciativa muito interessante. E mais recentemente, do ano passado para cá, nós começamos a discutir uma outra legislação que envolve também o direito do consumidor, envolve a questão ambiental, que foi a lei das sacolas plásticas. Ela ainda está em debate, ainda está em tramitação. No nosso projeto, que disciplina o uso de sacolas plásticas, veda o uso das sacolas plásticas convencionais no comércio e nos supermercados. Já realizamos uma audiência pública bem interessante no ano passado, onde vieram representantes dos consumidores, representantes de entidades ambientais, dos órgãos ambientais, representantes das associações do supermercado, do CDL, da FCDL, a Federação da Câmara de Diretores Lojistas, e que colaboraram na elaboração do projeto de lei. Já há experiências limitando o uso de sacolas plásticas, substituindo o uso dessas sacolas por sacolas biodegradáveis ou por sacolas retornáveis. Já há lei sobre isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Esses municípios já estão colhendo os frutos ambientais dessa escolha que a população fez, e nós estamos aproveitando essas referências, inclusive as consequências que esse debate teve nessas cidades, como subsídio para esse projeto que ainda está tramitando aqui no momento. Nós também, em discussão com as associações lojistas, foi nos solicitado que houvesse um prazo de adequação para que elas pudessem ter solução
de substituição, porque você precisa ter uma indústria capaz de produzir sacola biodegradável numa quantidade suficiente para atender a população, uma vez que só as caixas dos supermercados não são suficientes para o total da demanda. Nós atendemos isso, esperamos concluir nesse semestre a formatação final da lei que trata das sacolas plásticas e que Fortaleza possa também reduzir drasticamente o consumo desse tipo de material, que nós nos acostumamos a consumir sem nenhum critério. A gente vai no supermercado, às vezes compra uma coisinha pequena, você sai da loja com 2, 3 sacolas plásticas na mão. E o que a gente está discutindo aqui na Câmara é exatamente o uso indiscriminado, porque essas sacolas, na maioria das vezes, alguma parte delas, cerca de 30%, segundo as pesquisas, é reaproveitada em casa. Nós utilizamos nos cestos, nos banheiros, nos lixos, etc. Mas 70% é descartado no meio ambiente. E essas sacolas, elas demoram mais de 100 anos para se degradar. Então, às vezes, a gente está passando nas ruas de Fortaleza, num período chuvoso, você vê buraco na rua, você vê rua alagada e você não se dá conta que por trás daquela malha viária tem uma rede de drenagem entupida por sacola plástica, garrafa de plástico, essas coisas que passam 100, 200, 300 anos para se degradar no meio ambiente. Você vai num aterro sanitário, como tem o de Caucaia, pelo menos 10% do aterro é ocupado por esse tipo de material, sacos plásticos que não se decompõem e diminuem a vida útil dos aterros sanitários Brasil afora. Por isso que algumas cidades do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, já tomaram essa decisão de banir as sacolas plásticas, a não ser aquelas que a gente compra mesmo no supermercado para usar o lixo de casa. Isso já inibe, já traz para o consumidor uma consciência maior, né? Se é distribuída gratuitamente, a sacola às vezes não é valorizada, né? Não só do custo que ela tem, mas no impacto que ela tem para o meio ambiente. Então, essa proposta já está em vigor em várias cidades da Europa, vários países da Europa e nos Estados Unidos, e nós esperamos que Fortaleza também avance, tendo uma legislação ambientalmente sustentável no que diz respeito ao uso excessivo, né, de sacolas no nosso comércio. Então, acho que essas propostas que vão de encontro ao desejo de uma sociedade sustentável, né, de uma cidade ecologicamente equilibrada, além do nosso trabalho de sempre na área de educação e cultura, vamos votar esses dias também o Fundo Municipal de Cultura, uma pauta que eu tive a oportunidade de ajudar muito aqui na Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Fortaleza. Acho que isso ajudou a que a cidade fosse generosa e reconhecesse o nosso esforço, o nosso trabalho, e isso aparecesse nessa premiação que muito me honra. Bem, meus amigos, nós vamos pedir um intervalo e voltaremos em 1 minuto. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos conversando aqui com o vereador Guilherme Sampaio, ele que foi eleito um dos melhores vereadores do Ceará de 2011. E eu queria dizer da alegria, da satisfação de tê-los como telespectadores que estão assistindo o nosso programa sempre aos domingos, às 19 horas, na segunda-feira às 7h30 da manhã e na quarta-feira às 14h30. Bem, Guilherme, então você fez uma referência a esse projeto que teve uma repercussão muito grande, porque você sabe que hoje um dos problemas sérios da cidade são as poluição visual, poluição sonora, todo tipo de poluição. E você enfrentou realmente um assunto interessantíssimo que agrada a todo mundo. Eu lhe pergunto, como é que está a implantação dessa lei dos paredões? Ela está funcionando bem? Quem é que está fiscalizando? Quem é que está colaborando? Onde é que você está sentindo a maior dificuldade? Eu até lembrei muito de você, eu estava agora no carnaval lá em Beberibe, lá na Lagoa do Uruaú, e as pessoas põem umas caixas de som enormes, rapaz, perturba todo mundo que está lá na Lagoa. Eu digo, um Guilherme Sampaio aqui, para trazer uma lei para também beneficiar isso aí em outros municípios. Eu sei que isso está sendo levado para outros municípios e eu espero que esse exemplo de Fortaleza seja realmente copiado. Mas como é que está a implantação disso aí, Guilherme? Essa pergunta é muito oportuna porque isso é fundamental para que a lei
cumpra o seu papel, o poder de fiscalização do Estado tem que ser eficaz, senão ela deixa a desejar. A lei vem cumprindo aquilo que se propôs, ela deu mais, vamos dizer, facilidade ao município de Fortaleza, no sentido de coibir esse tipo de prática, mas eu acho que ainda precisa avançar a capacidade do poder público, de maneira geral, fazer a fiscalização. Vou lhe dar uma referência. No pré-carnaval, com a lei do paredão, foram 61 equipamentos apreendidos ainda em Fortaleza. Eu conversei com os órgãos ambientais, todos eles me disseram que a aprovação da lei, por si só, já inibiu mais as pessoas de cometerem esse tipo de abuso. E tendo esse novo diploma legal, os fiscais do município eles tinham mais facilidade de apreender, de multar os infratores, isso porque a lei do paredão ela estabelece uma regra muito simples, que era o que faltava na legislação anterior. Ela dispensa o flagrante com medição através do decibelímetro. Certo. Porque a lei anterior exigia que se medisse com decibelímetro. Então, enquanto o fiscal se aproximava do carro para calibrar o decibelímetro, o usuário já tinha baixado, hoje é com controle remoto, né? Ou às vezes até intimidava o fiscal. Então, o flagrante não exige mais o decibelímetro. Esse é o grande diferencial da lei do paredão. Então, eles nos disseram, as pessoas que trabalham nos órgãos de fiscalização ambiental, que esse problema ele vem regredindo com a atuação do município e com a aprovação da lei. No entanto, eu previ na legislação um artigo que eu considero fundamental para que essa capacidade de fiscalização, que eu diria que a gente está hoje em torno de 40%, chegue a 100%. O que é que nós previmos nessa legislação? Previmos que a Polícia Militar, através do Ronda do Quarteirão, a AMC, a Guarda Municipal, as polícias rodoviárias, quando se tratasse de áreas no interior, nas rodovias que estão dentro de Fortaleza, enfim, todos os órgãos que têm esse poder de polícia poderiam fiscalizar a lei do paredão. A multa, como é uma legislação ambiental, ela só pode ser aplicada pelo órgão do meio ambiente, a SEMAN, no caso. Certo. Mas a apreensão do equipamento é como, por exemplo, acontece em alguns locais onde há uma legislação municipal que determina o horário em que os bares fecham. A polícia chega lá, se estiver funcionando depois do horário, ela fecha o estabelecimento. Então, o Ronda do Quarteirão tem ajudado na fiscalização do combate à poluição sonora? Tem, mas ainda não está aplicando a lei no seu rigor. Muitas vezes o Ronda é acionado, vai até o local onde está a ocorrência, solicita aos usuários que abaixem o volume e se ausenta. Então, daqui a 10 minutos, o cidadão tem que ligar de novo para o Ronda do Quarteirão. Certo. E essa lei tem a cara do Ronda, né? Então, pela capilaridade que o programa tem, pela capacidade de atendimento mais imediato. Então, nós estamos sentindo falta, já conversei, inclusive, à época da lei, da tramitação da lei com o secretário de Segurança, em seguida tive uma nova audiência com o novo secretário. Sinto falta de um pouco mais de capacitação dos policiais do Ronda do Quarteirão em relação à existência e às regras estabelecidas na lei, de forma integrada com a prefeitura, para que a gente tenha esse aparato de fiscalização, não só restrito à SEMAN, né, aos fiscais do município, que tem feito um bom trabalho, mas possa ser multiplicado por várias vezes em função do efetivo do Ronda do Quarteirão, sobretudo. E desses outros órgãos, como é o caso da MC e da Guarda Municipal. Eu estou satisfeito com o produto que a Câmara fez em parceria com a população. A lei acho que é precisa, é simples, é eficaz, mas acho que a gente ainda pode evoluir, sobretudo na parceria desses outros órgãos, no sentido de coibir o abuso com relação à poluição sonora. Perfeito. E com relação a 2012, Guilherme, quais são os seus planos aí, quais são os seus projetos que você pretende desenvolver este ano? Bom, nós temos algumas pautas que têm, vamos dizer, sido prioritárias na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara, que eu tenho o privilégio de presidir. Então, no ano passado, nós elegemos alguns temas para que, além do papel de analisar os projetos de lei que tratam de educação, cultura e esporte, que são remetidos para a Comissão de Educação, além de exercer o papel fiscalizatório que a comissão realiza. Hoje mesmo visitamos 3 escolas do município localizadas no Conjunto Palmeiras. Então, esse papel da comissão de analisar as leis da educação, da cultura e do esporte e de fiscalização é o papel, vamos dizer assim, ordinário, do cotidiano. Então, além disso, nós queríamos contribuir de forma mais qualificada com o poder público no sentido de construir políticas para a educação e para a cultura. Então, nós elegemos alguns temas prioritários no ano passado. Entre eles, a discussão sobre a criação de um Fundo Municipal de Cultura. Então, isso nos levou a
participar junto ao Conselho Municipal de Cultura. Hoje Fortaleza tem um Conselho Municipal de Política Cultural, criado na gestão da prefeita Luiziane Lins, tem uma Secretaria de Cultura, e tudo isso nós previmos ainda em 2006, quando eu tive a oportunidade de ser o relator do capítulo de cultura da Lei Orgânica do município. Aqui na revisão, à época do presidente Tim Gomes, na revisão da Lei Orgânica, que é a Constituição do município, eu tive a oportunidade de ser o relator, e lá nós previmos a estruturação do sistema municipal de cultura, com uma secretaria específica que a prefeita já instituiu, com o Conselho Municipal, onde nesse conselho há representantes das várias linguagens artísticas, das artes visuais, né, da dança, dos folclore, do circo, das artes plásticas, etc., das artes cênicas de forma geral. E previmos também a criação do Fundo Municipal de Cultura. Então era o último instrumento do sistema municipal de cultura, ou seja, daquilo que o Estado precisa, do Estado em termos genéricos, a prefeitura no caso, para implementar uma política municipal de cultura. Faltava só esse sistema de financiamento. E o fundo está sendo proposto num projeto de lei enviado à Câmara Municipal pela prefeita Luiziane Lins, que nós discutimos junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, e que prevê 2 instrumentos para financiar projetos culturais aqui no nosso município. O instrumento do mecenato, que é aquele regime parecido com o da Lei Rouanet, ou seja, as pessoas submetem seus projetos na área das artes, da cultura de forma geral, a uma comissão de especialistas selecionados por edital na Secretaria de Cultura. Aqueles projetos que são selecionados nas diversas linguagens, teatro, dança, circo, folclore, museus, etc., aqueles projetos que são selecionados, eles recebem um certificado, e de posse desse certificado, quem produz aquela manifestação cultural poderá captar apoio das empresas que vão abater do ISS e do IPTU o apoio viabilizado para aquele projeto cultural. Então esse é o sistema do mecenato. A gente já tem uma regra parecida no âmbito da legislação estadual, temos no âmbito federal a Lei Rouanet, faltava a lei municipal. E o outro instrumento é o fundo propriamente dito. Então serão alocados no Fundo Municipal de Cultura 2% da arrecadação do ISS e do IPTU da cidade, que vai chegar em torno de 12 a 15 milhões, esse percentual, 2% do ISS e do IPTU. E esse recurso será destinado exclusivamente para o financiamento de projetos, de manifestações culturais aqui da cidade, nessas diversas linguagens, ou seja, esse recurso ele será disponibilizado através de editais, que as pessoas podem se inscrever de forma absolutamente democrática, com critérios de escolha a partir de especialistas que são selecionados para formar comissões num edital público, ou seja, um critério republicano, não há favorecimento, não há uma relação de compadrio ou de benefício em função de conhecimento de gestores ou políticos, como houve historicamente no passado. Então, de uma forma democrática, através de editais, são selecionados projetos culturais. Você sabe que Fortaleza é uma riqueza em termos de manifestações nos bairros, nas mais diversas linguagens artísticas. Sem dúvida. E esses projetos são financiados, aí não tem mais relação com o mecenato, com a empresa, financiados diretamente através de recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então, acho que é uma contribuição muito importante que a gestão da prefeita Luiziane Lins vai deixar para a cidade, estruturando, completando esse arcabouço jurídico, digamos assim, que organiza a cidade para ter política de cultura para valer, e que nós tivemos a oportunidade, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, de colaborar. Então, eu espero que nós aprovemos essa mensagem e, paralelamente a isso, construímos também, ao longo do ano de 2011, em várias reuniões com diretores, com professores, com técnicos, um documento com ideias para o fortalecimento, o aprimoramento da gestão escolar no município de Fortaleza. Esse documento será encaminhado agora para a Secretaria de Educação como subsídios para as políticas públicas de educação do município de Fortaleza. Então, são projetos que estão agora, vamos dizer assim, em fase final e requerendo a nossa atenção mais imediata como culminância desses 2 anos de trabalho da Comissão de Educação e Cultura. E qual é a sua previsão? Você acha que esse projeto estaria concluído até quando? Acredito que até o final de abril nós já teremos concluído não só a aprovação, como o projeto já terá sido enviado para a prefeita Luiziane Lins para sanção e para que essa lei possa cumprir, né, os efeitos que nós, do mundo da cultura, nós que acompanhamos as políticas públicas voltadas para as artes, que ao longo dos últimos anos temos visto florescer uma política cultural em Fortaleza,
não só com a criação dessa política de editais, como a criação do conselho, como as políticas relacionadas aos eventos comemorativos que passaram a se transformar não só em momentos de congraçamento, como é o caso do Réveillon, do Carnaval de Fortaleza, que ressurgiu. Eu fiquei na cidade de Fortaleza esse ano no Carnaval, do pré-Carnaval. Fortaleza é hoje a capital do pré-Carnaval, a partir dessa política pública de apoio aos blocos que já existiam anteriormente, mas que não tinham essa parceria com o poder público. Então, acho que esse balanço da política cultural no município ao longo dos últimos anos, com a colaboração da Câmara, com essas propostas conduzidas pelo prefeito Luiziane, pela secretária Fátima Mesquita, nos dão a sensação de dever cumprido nessa área da política cultural. Bem, Guilherme, eu queria agradecer a você, a sua presença. Você fez uma brilhante exposição aqui. Nós ficaríamos muito mais tempo conversando, mas infelizmente o nosso tempo passou. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Eu queria convidá-los para nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, vocês comparecerem ao novo auditório da Assembleia Legislativa, um dos prédios mais bonitos de Fortaleza, um auditório para 600 lugares. Eu queria que vocês estivessem lá para conhecer os melhores da política e da administração pública e social do Ceará de 2011. Nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, uma grande semana para vocês e até o próximo domingo. Uma nova televisão, cultura e informação a serviço da cidadania.